Olá a todos! Hoje vamos falar da Páscoa judaica. Por que é tão importante para todos os judeus a lembrança do êxodo do Egito e como os judeus celebram esse dia do calendário judaico? Não esqueça de curtir o canal e nos ajudar compartilhando e se inscrevendo no canal. O que significa Pesach? Peça do hebraico, que significa passar por cima ou passar sobre, também conhecida como Festa da Libertação. Celebra a história bíblica da libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Moisés tem a missão de libertar o povo israelita do cativeiro egípcio. Ele não é um líder religioso que incentiva os hebreus a lutarem, e sim a depender dos acontecimentos divinos. Quando o faraó se recusa a deixar os hebreus saírem do Egito, as pragas ocorrem. A celebração. De acordo com a tradição, a primeira celebração de Pessah ocorreu há 3.500 anos, quando, de acordo com a Torá, Deus enviou as 10 pragas do Egito sobre o povo egípcio. Antes da 10ª praga, o profeta Moisés foi instruído a pedir que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro e molhasse os umbrais mezuzot das portas com o sangue do cordeiro, para que não fossem acometidos pela morte de seus primogênitos. Chegada a noite, os hebreus comeram a carne do cordeiro, acompanhada de pão ázimo e ervas amargas como o rábano, por exemplo. À meia-noite, um anjo enviado por Deus feriu de morte todos os primogênitos egípcios, desde os primogênitos dos animais, até mesmo os primogênitos da casa do faraó. Então o faraó, temendo a ira divina, aceitou liberar o povo de Israel para adoração no deserto, o que levou ao êxodo. Como recordação dessa liberação e do castigo de Deus sobre o faraó, foi instituído para todas as gerações o sacrifício de Pessah. É importante notar que a palavra Pessah significa passagem, porém a passagem do anjo de morte, e não a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho ou outra passagem qualquer, apesar do nome invocar vários simbolismos. Um segundo Pessah era celebrado em 14 de maio, para pessoas que na ocasião do primeiro Pessah estivessem impossibilitadas de ir ao tabernáculo, fosse por motivos de impureza ou por viagem. A celebração da Páscoa nos tempos do Segundo Templo. Pessah caracterizava-se por ser uma das 3 festas de peregrinação ao Templo de Jerusalém. Um mês antes da festividade, Jerusalém tinha suas estradas reformadas e poços restabelecidos para garantir o conforto dos peregrinos. Todos aqueles que distanciavam 30 dias de jornada de Jerusalém vinham para as festividades, o que aumentava a população de 50.000 para mais de 3 milhões. Os peregrinos se hospedavam na cidade e em cidades vizinhas, em acampamentos ou em casa de conhecidos. Em 14 de Nísem, em abril, pela manhã, o chamete alimento fermentado era eliminado e os sacerdotes do templo preparavam-se para a peça. O trabalho secular encerrava-se ao meio-dia e se iniciavam os sacrifícios às 15 horas. A oferenda de Pessah constituía-se de cordeiros ou cabritos, machos, de 1 ano de idade, e abatidos pela família. Era permitido um cordeiro por família em qualquer lugar no pátio do templo. O xoxete efetuava o abate, e o sangue era recolhido pelos coanim em recipientes de prata e ouro, que passavam de um para outro, até o côron próximo ao altar, que derramava o sangue na base deste altar. O recipiente vazio depois retornava para novo uso. Estes recipientes não podiam possuir fundo plano para evitar a coagulação do sangue. Em seguida, o animal era pendurado, esfolado e aberto, e tinha suas entranhas limpas de todo e qualquer excremento. As oferendas de Pessah eram feitas em 3 grupos, com cada um de no mínimo 30 homens. O primeiro grupo deveria entrar, e quando o pátio do templo estivesse cheio, os portões eram fechados. Os levitas entoavam o aleu e o repetiam, se necessário, até que todos houvessem sacrificado seus animais. A cada vez que o aleu era entoado, os coanim tocavam 3 toques de shofar, tequiá, teruá e shevarim. Após a oferenda queimada das partes do sacrifício, os portões eram abertos. O primeiro grupo saía, entrava o segundo, e se iniciava novamente o processo, e depois com o terceiro grupo. Após todos terem saído, lavava-se o pátio da sujeira que ali se acumulara. Um duto de água atravessava o pátio do templo e havia um lugar por onde ele saía. Quando se queria lavar o chão, era fechada a saída e a água transbordava, inundando o recinto. Depois abria-se a saída e a água saía com todas as sujeiras acumuladas, ficando o chão completamente limpo, deixando o templo,
Cada família carregava seu animal sacrificado e o assava, fazendo em suas casas uma ceia festiva, onde todos se vestiam de branco. A ceia seguia os princípios do atual Seder de Pessa, com exceção da inclusão do Cordeiro Pascal. Após a ceia, muitos iam para as ruas festejar, enquanto outros iam para o templo, que abria suas portas à meia-noite. Com a destruição do templo de Herodes, a impossibilidade de Reva, um local de reunião e sacrifício, tornou inviável a continuação dos sacrifícios de cordeiros. Inicia-se então a transformação de Pessa em uma noite de lembranças, sem o sacrifício pascal. Observâncias de Pessach após a destruição do segundo templo. Pessa é hoje uma festa central do judaísmo e serve como uma conexão entre o povo judeu e sua história. Antes do início da festa, os judeus removem todos os alimentos fermentados, chamados chamete, de seus lares e os queimam. Não é permitido permanecer com chamete durante a peça. Os objetos de chamete são escondidos e outros, passíveis de um processo de cacherização, são mantidos. Os utilizados para cozinhar passam pelo fogo e os de comidas frias passam pela água. É proibido realizar qualquer trabalho depois de meio-dia de 14 de Níssan, ainda que um não-judeu trabalhe. A Páscoa é antes de tudo uma festa familiar, onde nas primeiras 2 noites, mas somente na primeira noite em Israel, é realizado um jantar especial chamado de Seder de Pessa. Neste Seder a história do êxodo do Egito é narrada, e se faz as leituras das bênçãos, das histórias da Agadá, de parábolas e canções judaicas. Durante a refeição, come-se matzá, pão ázimo e ervas amargas. A mesa da Páscoa e a lembrança do aniversário Êxodo. Esta é a ordem a ser seguida no Seder de Pessa: Kadesh, santificação, recitação do Kiddush e a ingestão do primeiro copo de vinho, Orchat, lavagem de mãos, carpas, mergulha-se carpas, batata ou outro vegetal. Em água salgada, recita-se a benção e a carpas é comida em lembrança às lágrimas do sofrimento do povo de Israel. Yachatz, divisão da matzá. A matzá é partida e embrulha-se o pedaço maior e separando-o de lado para o afikoman. Magid, conta-se a história do êxodo do Egito e sobre a instituição de Pessa. Inclui a recitação das 4 perguntas e bebe-se o segundo copo de vinho. Rachatzá, lavagem, segunda lavagem de mãos. Motzimatzá, o chefe da casa ergue os 3 pedaços de matzá e faz as bençãos das matzot. As matzot são partidas e distribuídas, maror raiz forte. São comidas as raízes fortes, relembrando a escravidão e o sofrimento dos judeus no Egito. Korik, sanduíche, faça um sanduíche com a matzá. Maror e charoset. Shushan oresh, é realizada a refeição festiva. Zafon escondido. Aqui é comida a matzá que havia sido guardada. Barish birkat Amazon. É recitada a benção após as refeições. Bebe-se o terceiro copo de vinho. Aleuifem ele o VUR. Salmos e cânticos são recitados. Bebe-se o 4º copo de vinho. Nitzah, ser aceito. Alguns cânticos são entoados e tem-se o costume de finalizar o jantar com os votos de Leshaná Abba Yerushalem, ano que vem em Jerusalém, como afirmação de confiança na redenção final do povo judeu. Afikoman refere-se à matzá escondida em Yachatz, comida ao final da refeição. A festa dos pães ázimos. Shag Matzot, festa dos pães ázimos, é o nome dado aos 7 dias de comemoração após Pessa. De acordo com a Torá, é proibido ingerir chamete durante este período. 7 dias você comerá matzot, mas no primeiro dia manterá a levedura fora de sua casa, porque aquele que comer pão fermentado será cortado do povo de Israel. O primeiro dia será uma festa e o 7º dia será uma festa. Nenhuma forma de trabalho será feita, exceto o trabalho que gera alimentação. Observe este dia de uma geração em geração para sempre. No 14º dia do primeiro mês, ao pôr do sol comerás pão sem levedura, até o 21º dia do mês à noite. Êxodo 12, 14 a 18. E Moisés disse ao povo: lembre-se deste dia no qual saiu do Egito, da escravidão, pois por força de sua mão, Deus o tirou daquele lugar, e nenhum pão fermentado será comido. Você está se libertando neste dia do mês de Abib. Assim, quando Deus o levar para a terra dos canaanitas, dos hititas, dos amoritas, dos hivitas e dos jebuseus, que ele jurou a seus pais lhes dar,
uma terra onde flui o leite e o mel. Você manterá este serviço neste mês. 7 dias você comerá pão sem levedura, e no 7º dia será uma festa de homenagem a Deus. Êxodo 12. A Haggadah da Páscoa. Haggadah ou Haggadah 1 do hebraico, trans ou Haggadah, narração, é o texto utilizado para os serviços da noite do Pessa, contendo a leitura da história da libertação do povo de Israel do Egito conforme é descrito no livro do Êxodo. Por celebrar esta libertação, o Pessa é a mais importante das festas judaicas, e cada judeu tem por mandamento narrar às futuras gerações esta libertação. A Haggadah contém a narrativa desta libertação, as orações, canções e provérbios judaicos que acompanham esta festividade. Na verdade, não existe um texto único de Haggadah. Os diversos ramos do judaísmo têm suas variantes, conforme a orientação do específico rabino de cada sinagoga. Também corporações e instituições podem ter seu texto particular de Haggadah. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha. Se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima!